dos irmãos, na pessoa do pastor, amigo. Temos nos constituído amigos, eu e a minha família. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, da pastora Mari, seus filhos, que eu já vi um ali. Cadê a Andressa? Andressa, Deus te abençoe. Eu fico muito feliz pelo sucesso de todos vocês e da Igreja de Jesus Cristo, porque se o pastor tem sucesso, a igreja também tem sucesso. Se o pastor é bem sucedido, a igreja é bem sucedida. E a igreja é sempre a fotografia do pastor. O pastor Paulo Roberto Tavares é uma pessoa muito dinâmica, consequentemente a gente percebe que a igreja é dinâmica. Quando a gente vê um pastor com a cara fechada, todo intrínseco, não sei o que, a igreja também é assim. E a gente percebe logo lá na porta. Não precisa muito tempo para percebermos isto não. Eu me sinto à vontade por duas razões. Uma porque o Espírito de Deus está aqui. E outra porque o pastor é meu amigo. Não vai puxar o meu paletó se eu passar um minuto. Amém? Eu fico ainda nas minhas considerações iniciais muito feliz com o sucesso das pessoas. Eu estou dizendo isso porque durante esse tempo que eu venho servindo a Jesus, tem gente que tem mais do que eu, mas eu tenho 40, vai fazer 47 agora. 47 anos, sirvo ao Senhor desde a minha mocidade. Mas tenho percebido que existem muitas pessoas que elas não têm prazer no sucesso das outras pessoas. E às vezes até questionam Deus. Por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Eu cheguei primeiro? Eu fiz mais? Sabe por que ele e não você, ela e não você? Porque é a vez dele e a vez dela. A sua vez você aguarde. Há tempo para tudo. Mas repito, tem gente que não tem prazer no sucesso das outras pessoas. Eu vou aqui frisar um episódio bíblico. Tudo que eu falo, eu gosto de falar dentro da Bíblia. No capítulo 13 de São Lucas, ali a partir do versículo 6, vocês vão constatar, ouça o que eu estou dizendo, senão você não vai prestar atenção. Depois você lê na sua casa, porque o que eu vou falar aqui é outra coisa. O texto registra que Jesus chegou num dia de sábado na sinagoga. E ele começou a ensinar. A sinagoga estava superlotada. E enquanto ele ensinava, ele percebeu. Porque Jesus sempre percebeu e percebe. Uma mulher que estava com um problema de deficiência física, e o texto diz que ela andava assim curvada. Olhe que desconforto. A gente andando normal já de vez em quando tem problemas e desconfortos. Imagine uma mulher nessa situação e pasmem, há 18 anos. Isso significa dizer que uma pessoa nessa condição, recebendo uma cura e voltando ao seu estado físico normal, seria motivo de mexer com a cidade inteira, sim ou não? Pois sabe o que foi que aconteceu? Jesus, percebendo aquela mulher, repito, ele interrompeu o seu ensino e disse: essa senhora que está com problemas no seu corpo físico, vem aqui à frente. E trouxeram a mulher. Disse: seja curada desse seu mal. Endireite-se. E a mulher se endireitou. Mas foi uma alegria só, irmãos. Como não poderia deixar de ser.
o povo vibrando, glorificando a Deus, só que deu problema. E onde que foi que deu problema? Aonde não deveria dar e com quem não deveria dar? Com o príncipe da sinagoga, o pastor da sinagoga. Tem muitos pastores por aí causando problemas, ao invés de solucioná-los. Ele disse: espera um pouco, calma. O povo silenciou e disse para o povo: vocês têm 6 dias na semana para virem aqui buscar a cura. E exatamente no dia de sábado, contrariando a nossa lei, vocês vêm aqui para serem curados. Vocês têm 6 dias na semana. 6 dias, irmão. E a mulher estava sofrendo há 18 anos. Tem gente que o que não faz em 18 anos, quer fazer em 6 dias. Se não fez em 18 anos, não vai fazer em 6 dias, irmãos. Por isto Jesus imediatamente tomou a palavra e disse: hipócrita, o senhor é um hipócrita, porque vocês não libertam a ovelha, o gado, no dia de sábado, para beber água, para comer, para se alimentar. Vocês não fazem isso no sábado? E eu não haveria de libertar essa filha de Abraão que está sofrendo há 18 anos aqui nessa sinagoga, frequentando sinagoga e tudo. Primeiro motivo, porque ele foi chamado de hipócrita. Segundo, vocês têm 6 dias. E quem era que iria curar nesses 6 dias, se Jesus estava lá aquele dia? E a mulher estava lá 18 anos. Quem era que iria curar? Mais outra hipocrisia. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a hipocrisia. E a hipocrisia não escolhe patente. Ela está por toda parte e em todas as pessoas que não observam a palavra de Deus. De modo que aquela mulher recebeu a bênção do Senhor, foi curada, mas não sensibilizou absolutamente nada aquele quem deveria mais se sensibilizar, que era quem ensinava a lei. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu acho que eu já podia ir embora, né? Nesse caso, a mensagem é simples. Então, se alegre com o sucesso das outras pessoas, porque o seu vem no momento certo, e certamente outras pessoas se alegrarão com o seu sucesso. Agora sim, São Mateus, capítulo de número 6, livro do Novo Testamento. Eu não tenho nada de excepcional aqui nesta manhã para falar ao vosso coração, a mais do que o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, a mensagem vai ser muito simples, como simples é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é muito simples. As pessoas que são complicadas e como tais querem complicar o Evangelho. Capítulo 6,
a partir do versículo de número 5. Acompanhe esta leitura desse texto muito conhecido da palavra de Deus. O texto diz assim: ensino de Jesus. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Depois eu vou ler mais um versículo que está em Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Apenas um versículo. E em João ainda, capítulo 4, versículo 23 e 24. Eu vou repetindo no decorrer. Versículo 5 do capítulo 6 de São Mateus diz assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrar-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Gênesis 4, 25 e 26. O texto diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Diga, então se começou a invocar o nome do Senhor. E São João, capítulo número 4, versículo 23 e 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Meus irmãos, eu tenho orado a Deus para que me dê sempre a revelação da sua palavra. Ler bons livros que falam sobre a Bíblia Sagrada, ler a história paralela sobre os acontecimentos ou sobre os episódios bíblicos, desde o Antigo até o Novo Testamento, é muito importante. Mas nós não
podemos substituir isso por pedir a revelação da palavra de Deus, porque tem coisas que Deus revela ao irmão que não revela a mim, e que revela a mim que não revela ao irmão. Uma certa ocasião eu estava explicando sobre alguns textos bíblicos numa convenção que muitos obreiros ou a igreja interpreta de forma errada. E quando, num determinado momento, eu recebi um bilhetinho no púlpito: pastor, seria possível o senhor fornecer esses textos bíblicos para que eu possa me edificar mais? Falei: irmão, fornecer os textos bíblicos eu posso fornecer, mas só que aqui não tem explicação alguma. Estão apontados aqui os versículos. Portanto, não adianta eu dar para o senhor os versículos e não ter a explicação, porque eu dou os versículos, mas a revelação está comigo, não adianta. O versículo também está lá na Bíblia, estão sendo pregados todos os dias, não é? Mas eu disse para ele: mas eu prometo que eu estou querendo lançar um livro abordando assim essas situações, e lá vai ter a explicação. Aí sim o senhor vai ser edificado, porque eu dando isso aqui para o senhor não vai edificar nada, absolutamente. Muito bem, então eu tenho orado a Deus para entender melhor essa questão da oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso. E não é sobre a oração em si que eu quero falar. Acontece o seguinte, que eu descobri aqui, poderá ser que alguém já soubesse, mas eu descobri. Então para mim é uma revelação, não é? Eu descobri aqui 9 doutrinas inseridas na oração do Pai Nosso, que se nós não atentarmos para essas 9 doutrinas aqui inseridas nesse ensino de Jesus, a nossa vida cristã não vai chegar a lugar algum, e esta oração não vai ter efeito algum. Na realidade, a oração do Pai Nosso se tornou a oração universal do cristianismo. Só que o grande problema que nós temos é que esta oração, na maioria das vezes, ela é feita de forma não muito a se observar o que Jesus está aqui realmente dizendo. E assim ela se torna uma reza, ao invés de uma oração. Então eu queria que você repetisse comigo essas 9 doutrinas, que com certeza eu não vou falar sobre as 9, porque não vai dar tempo. Eu vou falar apenas sobre uma. Então é assim, diga comigo: a doutrina da oração. Pronto. 2, a doutrina da paternidade de Deus. E se existe pai, é porque existe filho. E se existe filho, é porque existe pai, certo? Então, vejam bem, a doutrina 3, a doutrina da adoção de filho. Ou seja, nós fomos adotados como filho de Deus. Vejam bem. 4, a doutrina da adoração. Santificado seja o teu nome. Isso é doutrina de adoração. Vejam bem. 5, a doutrina do reino de Deus e sua prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus. 6, a doutrina da subordinação à vontade de Deus, que está no versículo 10, seja feita a tua vontade. 7, a doutrina da confiança na provisão de Deus. Por isso tem que orar todo dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, enfim, tal. Depois ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai. Mas tem uns que dizem: não somente hoje, mas para todo sempre, amém. Amanhã tem que orar de novo, prezado.
É hoje. O maná era dado para hoje. Amanhã é outro caso. Certo? Então, hoje, eu conheci uma determinada família. Ela, quando fazia as compras no supermercado, chegava em casa, colocava em cima da mesa, reunia toda a família. Que ato bonito, né? Vamos orar, agradecer a Deus. Aí alguém chegou e perguntou: por que o irmão faz isso todas as vezes que faz as compras e já ora com toda a família? A gente já ora aqui por tudo, irmão, porque a gente evita aquele problema de ter que estar orando no café da manhã, na hora do almoço, à noite, tem que estar orando outra vez. Então a gente já ora de uma vez, porque assim não precisa ficar orando o dia inteiro. Quer dizer, ao invés de procurar meios para orar mais, está estabelecendo um meio para não orar, ou orar menos. Então, é assim. 8, a doutrina do perdão. Diga: a doutrina do perdão. Isso é complicado, hein? Tem gente que tem uma dificuldade com isso aqui, irmãos. Muita dificuldade. Conheço um episódio de 2 irmãos camponeses que estavam trabalhando no campo. Consequentemente, final de tarde, estavam voltando para sua casa e no meio do caminho passou uma cobra. E um disse assim para o outro: o senhor ouviu, irmão? O senhor ouviu que cascavel? Eu vi, irmão, mas não era cascavel, era jararaca. Não, irmão, mas eu vi que era cascavel. Não, mas eu vi que era jararaca, irmão. Que é isso? Eu conheço de cobra. E ali se travou uma batalha, porque um dizia que era cascavel e o outro dizia que era jararaca. É uma biologia, né? Então, e assim eles ficaram divergentes naquela situação, intrigados. Semana inteira, no sábado, era Santa Ceia na igreja. E um chegou um pouco mais cedo e falou com o pastor e disse: pastor, eu quero dizer para o senhor que eu tive uma certa divergência com o irmão fulano de tal. Não vale aqui dizer o que foi, mas hoje é o dia da ceia e eu não posso tomar a Santa Ceia assim. Eu quero pedir perdão para ele. Eu queria que o senhor me desse uma oportunidade para eu pedir perdão para ele. Não, tudo bem, irmão. Quando estavam todos reunidos, o pastor disse: irmão fulano de tal disse que quer pedir perdão para o irmão fulano de tal também, que parece que teve aí uma pequena divergência. O senhor tem oportunidade, irmão. E ele veio à frente. E o pastor chamou o outro irmão à frente. Disse: meu irmão, eu acabei me divergindo com o irmão, enfim, tal, e a gente está sem se falar, e eu preciso tomar Santa Ceia, eu preciso ir para o céu, né? E o irmão também, então quero lhe pedir perdão em nome de Jesus. Aí o pastor disse para ele assim: o irmão perdoa ele? Ele disse: perdoar eu perdoo, mas que era jararaca, era. Fala para o teu irmão que está aí do lado aí, não é seu caso, né? Doutrina do perdão. E 10, e 9. A doutrina da tentação. Pronto. Só que hoje eu vou falar um pouquinho com os irmãos sobre a doutrina da adoração. E que já foi mencionada aqui várias vezes esta palavra nos louvores, e eu observei que quando estou aqui, eu estou atento, não estou dormindo não, estou atento ao que está sendo dito, cantado, para minha edificação. A primeira coisa que nós observamos, irmãos, é que houve uma época em que todos sabem que Deus tinha um adorador, e adorador tem nome, como aquele que está sendo adorado também tem nome, e chama-se o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. E esse adorador
chamava-se Abel. Deus recebia aquilo que ele trazia como oferta. E por que era que ele recebia? Porque ele fazia com devoção, de todo o coração, de toda a sua alma. E já o seu irmão Caim não tinha o mesmo conceito de adoração. Ele não tinha o desejo de adorar. Ele fazia porque o irmão fazia. Olhe bem. Então fazia de qualquer jeito, de qualquer forma. E não é o ato, a forma como chegar e se prostrar, ou arrumar o altar, ou deixar de arrumar. Não é isto. O problema não estava naquele momento, nem no tipo de sacrifício também, que é uma outra questão. Eu já ouvi alguém dizer que Deus recebeu o sacrifício de Abel porque era sacrifício de sangue, de uma ovelha, e era o símbolo do sacrifício de Cristo, enfim. E não recebeu de Caim porque não era um sacrifício de sangue. Ele trouxe cereais, porque ele lavrava a terra e trouxe cereais ao invés de trazer uma ovelha. É um equívoco isto. Mesmo porque Deus não recebia lá no Antigo Testamento, ainda um tanto depois, no tabernáculo, por exemplo, ele não só recebia sacrifício de sangue. Os sacrifícios levíticos eram 5. 2 eram sacrifícios cruentos de sangue, e 3 eram sacrifícios de louvor, de adoração, de agradecimento, e eram feitos com cereais. A pessoa plantava, enfim, foi bem sucedido, Deus abençoou, pegava da primícia, levava lá e disse: aqui eu trouxe para queimar no altar, para agradecer a Deus. E Deus recebia. Então o problema não estava no tipo de oferta, o problema estava e está no tipo de adorador. Veja bem que o apóstolo João, um pouquinho mais lá na frente, ele diz que para a gente amar uns aos outros, não como Caim, que matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más constantemente. Isso significa dizer que Deus estava como está, 24 horas por dia, com os olhos sobre o adorador e o não adorador, para ver que tipo de adorador que ele é. Porque Deus vê, o pastor da igreja não vê, os outros irmãos não veem, mas Deus vê. E o próprio Deus disse para Caim: se você bem fizer, não haverá aceitação para você. Quer dizer, se você mudar de procedimento, se você mudar o tipo de pessoa, o modo de ser, tipo de pessoa que você é, o tipo de pessoa que você é, será que não haverá aceitação para você? Você precisa mudar. O pecado jaz à porta, e a você cabe dominá-lo. Se o seu irmão domina, por que você não domina? Os irmãos estão entendendo? E é exatamente isso. É porque as suas obras eram más. Deus não tem pressa, irmãos. Deus não tem pressa. Eu disse numa certa convenção que as pessoas vão fazendo vontade e vão acumulando. Não está acontecendo nada. Enquanto não estiver acontecendo nada de ruim para elas, Deus vai ficando em último plano, pastor. E tudo bem, apronta aqui, apronta ali, faz ali, não sei o que, engana aqui, engana ali, dá mau testemunho ali, acolá, e vai. Só que tem uma coisa:
Como Deus não tem pressa, pode passar o tempo que passar, num determinado momento nós vamos nos encontrar com Ele lá numa esquina. Quando você menos espera, Ele sai. Opa, para aqui, mocinho, vamos tratar do seu caso. Com Jacó foram 20 anos. E foi. Enrola aqui, enrola lá e tal, e vai. 20 anos, irmãos. Quando foi um dia, ele não estava suportando mais a situação. Se deparou com um anjo. Agora eu preciso mudar a minha vida. E se agarrou com um anjo. Eu quero ser abençoado. 20 anos. A primeira coisa que o anjo falou para ele, lembra-se? Rapaz, qual é teu nome, hein? Você tem problema com o nome. Você tem problema com o seu nome, rapaz. Qual é o seu nome? Fala aqui para mim. Meu nome é Jacó. É Jacó. Acertou agora, né? Só faltou dizer, mas lá para o seu pai você não disse que era Jacó. Você disse que era Esaú. Como você agora falou a verdade, nós vamos tratar do seu caso para você ser abençoado agora. Se agora vai ser um verdadeiro adorador, Deus não quer ver adorador mentiroso. Não. Vamos tratar do seu caso agora. Aí as coisas começam a mudar quando nós resolvemos a mudar também. Mas se eu não me proponho a mudar, estou exigindo de que Deus mude as suas atitudes para comigo quando eu não quero mudar as minhas atitudes para com Ele? Esse é o problema do cristianismo. Nós não estamos precisando de novidades. Nós estamos precisando nos preservar e conservar, guardar o que nós temos. Já é o suficiente para sermos salvos. Por isso que eu disse, o Evangelho é muito simples. Porém, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Muito bem. Eu sou devagar assim mesmo, viu, irmãos? Eu sei que tem gente que é muito mais rápida para falar, são grandes comunicadoras, as pessoas, e chegam até primeiro do que eu. Mas normalmente eu costumo dizer o seguinte, que quem chegar primeiro que eu vai ter que levar um recado para quem estiver esperando por mim. Quer saber qual que é o recado? Quando a pessoa chega lá, correu bastante. Irmão, mas o senhor, graças a Deus, o senhor já chegou. E o pastor Israel, que ficou de vir também, não veio? Ele ficou lá atrás, irmão. Mas mandou dizer que é para guardar, que com certeza ele vai chegar. E não adianta oferecer o sacrifício antes. Muito bem. Então, prosseguindo, meus amados irmãos, veja bem. O texto diz aqui assim. Eu coloquei que a quarta doutrina contida na oração do Pai Nosso é a doutrina da adoração. Ela se destaca na última parte do versículo de número 9, que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só para deixar aqui apontado, porque eu estou aqui falando sobre um adorador que foi morto, porque o diabo viu Deus com muita afinidade, ter muita afinidade para com Abel, Abel com muita afinidade para com Deus, um verdadeiro adorador. Então sabe o que o diabo fez? Entrou no irmão e matou o adorador. Acabei com a adoração a Deus, pronto. E como Deus é de sua natureza ser adorado, porque Ele merece toda adoração,
Agora mataram o adorador. Então quem tem que levantar um outro adorador, né? Porque como é que vai ficar? Vai ficar assim? Diga, tem que ter adorador. Que o diabo queira, que não queira. Aí o texto que nós lemos lá em Gênesis diz que Deus visitou a casa de Adão novamente. O casal concebeu mais um filho, por nome Sete, no lugar de Abel, e este gerou um filho que deu a ele o nome de Enos. E com esse Enos chegou o adorador outra vez. Disse, então se começou a invocar o nome do Senhor novamente. E nós somos continuadores desta obra de adoração ao nosso Deus. Deus se faz representar por intermédio de seus adoradores, para que o mundo tenha conhecimento dele. Agora vejam bem, lá em São João, Jesus chegou para uma mulher que tinha problemas, como muitas têm problemas. Muitas pessoas têm problema, independentemente de ser da ala feminina ou não. Mas especificamente aquela mulher tinha problemas. E o problema dela estava exatamente com a adoração. Num determinado momento, Jesus chegou ali e ele foi visto pelaquela mulher como um inimigo judeu. Mas ele pede para ela de beber. Seus discípulos foram à cidade comprar alimento. E ela diz, como é que você pede-me de beber? Você me pede de beber sendo eu mulher samaritana. Você não sabe que vocês judeus não se comunicam conosco, que nós não nos comunicamos com vocês? Nós não temos nenhum vínculo de amizade? Jesus disse, se você soubesse quem é que está pedindo, dá-me de beber, era você que me pediria, eu lhe daria uma água que... Porque quem toma dessa água aí torna a ter sede. Tanto é que você está vindo aqui buscar outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dentro dessa pessoa se formará uma fonte que salta para a vida eterna. A mulher já pensou logo na preguiça. Disse, então me dê dessa água para que não seja necessário eu vir aqui tirar. Disse, não é o caso nesse não. Eu quero tratar do seu problema espiritual. Mas esta água eu não quero dar somente para você, eu quero dar para mais alguém, porque você não vive só. Vá lá, chama o seu marido e venha cá. Tocou no âmago do problema da mulher. Mas eu não tenho marido. Só faltou dizer, o senhor se equivocou. Eu não tenho marido. Disse, então, você disse bem mesmo, hein? Porque na realidade você não tem marido, porque você já teve 5. E agora já está com o 6º, e esse não é seu também. Irmãos, a palavra aqui, a Bíblia Sagrada nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E não se esqueça de que Jesus era o Verbo encarnado, a expressão da palavra de Deus. E quando ele começou a falar com aquela mulher, uma fé começou a nascer dentro do coração dela. A sua visão começou a se ampliar, e aquele homem que para ela era um inimigo judeu já começou a mudar, foi promovido na hora. Senhor, vejo que és profeta. De inimigo para Senhor já mudou bastante. Senhor, vejo que és profeta. E você vai observar, irmão, que cerca de 3 vezes ela usou esta palavra, Senhor, Senhor. E num determinado momento a coisa foi se elevando, irmão. Quer dizer, primeiro o inimigo judeu, depois Senhor, e agora eu já vejo que és profeta. Olha, de inimigo para profeta subiu bastante. E num determinado momento, meus amados irmãos,
Quando ela chegou lá na cidade, ela já não disse que ele era nem Senhor, nem disse que ele era profeta. Já chegou dizendo: gente, não pode ser outra coisa, é o Messias, vamos lá para constatar comigo. A igreja precisa ter esta consciência de ser portadora da palavra de Deus para fazer com que as pessoas mudem. A igreja precisa influenciar sobre a vida das outras pessoas e não ser influenciada por elas. É a influência do adorador. O que eu quero dizer com tudo isso, meus amados irmãos, é que às vezes a gente pergunta para alguma pessoa: aonde é que você adora? Quantas vezes você adora? O culto da minha igreja é tal dia, tal hora. Então só pensa na adoração na hora do culto. E a adoração do cristão não é na hora do culto simplesmente, faz parte. A oração do cristão é 24 horas por dia, se ele observar as doutrinas contidas nessa oração aqui que Jesus ensinou. Porque todas essas doutrinas aqui estão contidas em toda a Bíblia. E para que a nossa oração seja atendida, seja ouvida, nós precisamos atender essas doutrinas. Se não atender, não adianta que a oração não vai ser ouvida. Então nós precisamos influenciar. Nós temos uma situação na Bíblia que eu acho assim interessante. Aliás, tudo que eu vejo na Bíblia eu acho interessante, né? É assim, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Timóteo, eu estou trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Ou seja, você é um verdadeiro adorador. Você tem uma fé que não é fingida. Mas acontece o seguinte, que ele quer dizer que essa fé não fingida foi por causa de está ali por causa de uma influência. Ele disse assim: a fé não fingida que em ti há, que primeiro habitou na tua avó. E ainda deu o nome da avó, porque avó também tem nome. Tua avó, Lloyd. Onde é que ele foi, irmãos? Foi lá na avó. Quer dizer, primeiro habitou na tua avó, e também na tua mãe, que também tem nome, Eunice. Quer dizer, da avó influenciou a mãe, e da mãe disse: agora habita em você. Quer dizer, a fé da tua avó, uma verdadeira adoradora, influenciou a tua mãe, a filha dela. E a fé da tua mãe, uma verdadeira adoradora, influenciou a tua fé. E esta fé que está em você deve influenciar as outras pessoas que lhe cercam. Elas precisam ser mudadas, não é você que vai ter que mudar. Aleluia. Influência. O adorador influencia aonde ele estiver. Então Jesus disse, num determinado momento, para aquela mulher, quando disse assim: os nossos pais, porque quando ela disse ele deve ser profeta, eu disse, vamos ver se ele é profeta mesmo. Olha só que coisa. Se ele é profeta, um verdadeiro profeta não vai trair a sua pátria. Então eu vou perguntar: vocês dizem que o lugar da adoração, onde tem que se adorar, é lá em Jerusalém. E os nossos pais sempre adoraram nesse monte, que era no Monte Gerizim. Só que lá no Monte Gerizim, irmãos, eu estou olhando muito para cá porque eu quero me comunicar com esse grupo aqui, né? Só que no Monte Gerizim tinha uma igreja lá, que quem era o pastor de lá era um homem um tanto complicado. O nome dele era Manassés. Foi excluído por Neemias. Era um excluído.
Tem um pastor excluído, é ruim, né, irmão? Excluído pandemia. Se envolveu com a filha de Sambalate. Arrumou uma vaguinha ali para construir para ser pastor lá naquele prédio ali no Monte Gerizim, no reinado de Dario. E se acumulou e ficou lá como o sacerdote de lá, o pastor de lá. Nessa situação, sempre se envolveu com coisa errada. Sabe quantas vezes aquela mulher iria mudar? Nunca. Sabe por que ela continuava errada? Porque o pastor dela também era errado. Influência. Os pais sempre adoraram aí nesse monte. E vocês dizem que ela é lá ou é aqui? Jesus só faltou dizer, olha, se realmente fosse aqui dentro desse conceito seu, você não iria mudar nunca. Ele disse, olha, vai chegar o momento, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Por que Jesus disse isso? Porque o problema, como já disse, repito, não está no lugar ou na oferta, mas está no adorador. Se é em espírito e em verdade, minha filha, Deus é espírito, Ele está em todo lugar. Então é aqui, é lá, é acolá, não sei, é lá em Perus, é na Vila Cachoeirinha, é lá na Catedral da Fé. Se a adoração é verdadeira, não importa. E a forma, cada um tem uma forma de se expressar para adorar a Deus. Tem gente que critica a forma do outro. Olha como é que está adorando. Uma vez Davi saiu, foi dançando lá no meio do povo lá e dando uma de louco. E não fosse aquilo, ele teria sido morto. Cada um adora de uma forma, irmão. Você vê um irmão gritando lá, glória a Deus, aleluia. Irmão, Deus não é surdo, não. É verdade, Deus não é, mas tem demônio que é. Então tem que gritar no pé do ouvido dele. Jesus expulsou muitas vezes enfermidade de pessoas que quando foi ver era um demônio que estava incentivando a surdez. Aí ele dizia, não dizia enfermidade sai, surdez sai, espírito mudo e surdo saia. Então tem demônio que é. Os irmãos estão entendendo? Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Deixa eu olhar aqui o profeta. Tá bom. Então, eu disse aqui que essa é a quarta doutrina ensinada na oração do Pai Nosso. Quer dizer, o modelo de oração ensinado por Jesus, no caso da oração do Pai Nosso, determina que toda oração deve começar com adoração. Nunca uma oração deve começar com petição, irmãos. Aqui Jesus está ensinando que a oração deve começar com adoração. Vejam bem, eu coloquei assim, que a oração tem 4 aspectos. Tem pessoas que têm dificuldade em orar pelo seguinte, porque quando dobra o joelho para orar, parece que aciona uma metralhadora e vê o inimigo na frente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Meu Deus, venha abençoar o teu povo nesta noite reunido que está pedindo as tuas bênçãos, Senhor, para a solução dos seus problemas. Cura o enfermo. Olha, tem misericórdia do meu marido que está desempregado, Senhor. Tenha misericórdia daquela pessoa que está lá no hospital. Meu Deus, a irmã que está se recuperando da cirurgia, a irmã fulana de tal. Ó Deus, tenha misericórdia. Visita os presídios, vai nos hospitais, faz assim. Tenha misericórdia, Senhor, daquela mulher que joga lixo no meu quintal. E papapá, e vai. Espera aí, irmão, você vai aonde com esta oração? Com 10 minutos, dentro desse modelo, você não tem mais o que pedir. Aí começa a doer o joelho, doer as costas. Aí já começa a pensar, mas está demorando, né?
essa oração, esse período de oração está demorando. Está demorando não, é que você desperdiçou o período para adorar ao Senhor, para fazer tudo que tem que ser feito, se você observar a luz da Bíblia. Então a oração tem 4 aspectos, meus prezados irmãos. Dentro desse modelo, e sabe o que acontece mais, pastor Paulo? Se a igreja não é ensinada a orar, nós temos um problema na igreja que não é toda a igreja que participa dos cultos de oração. E quem mais falta nos cultos de oração, bom, daqui a pouco eu já vou embora mesmo, né? São os obreiros. Os obreiros, não daqui, claro que não é daqui. Se os obreiros não oram, como é que a igreja vai orar? Se nós temos que influenciar. Aí quando o irmão vem para orar na situação, aí com 10 minutos de oração, não está conseguindo mais orar, aí fica o irmão em cima do púlpito com o microfone. Nada contra o microfone, lá também nós usamos isso. Mas é assim, deixa eu usar uma linguagem aqui bem comum, para não deixar a peteca cair. Ó Deus, nesta noite, venha abençoar o teu povo, venha curar. Aí só vem a resposta lá: é verdade, Jesus, cura mesmo. Batiza com o Espírito Santo, batiza mesmo, Jesus. Ó Deus, soluciona os problemas da tua igreja, soluciona mesmo, Jesus. Irmão, isso não é oração, isso é reza. Você está na igreja errada. São 4 aspectos da oração a saber. Digam comigo: oração de adoração. Quer dizer, nessa oração você vai dizer tudo o que você pensa em relação a Deus. Aqui Jesus ensinou, chegue para ele e já fale: santificado seja o teu nome. E se tu és santo, eu preciso também ser santo. Eu preciso ser um verdadeiro adorador. Vejam bem. 2, oração de ação de graça. Ou seja, você vai agradecer por tudo que Deus tem feito em sua vida. Olha, eu acho que vai demorar, hein?